abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. João 2, do 1 ao 12, diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar? Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui na tua casa, nessa noite tão festiva, tão abençoada, ó Deus, onde nós sentimos a tua presença, nós expressamos todo o nosso louvor a ti, ó Deus, e nos sentimos verdadeiramente abençoados, ó Pai. Senhor, porque a tua presença é melhor que a vida, a tua presença nos abençoa, ó Pai, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração neste momento. Para isso eu lhe peço, Senhor, sabedoria, inteligência, graça, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja colocando na minha boca as palavras certas, e eu quero, Senhor, repreender deste ambiente todo o espírito de distração, de confusão, ó Deus, que queira roubar a palavra do nosso coração, Pai, ó Deus, e que as nossas mentes estejam cativas à mente de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, traz quietude ao nosso coração, abençoa aqueles que nos ouvem através da internet agora, Senhor, ó Deus, que todos agora possam parar tudo que estão fazendo para ouvir a tua palavra, Pai, ó Deus, abençoa-nos em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se sentar. Esse foi o primeiro milagre de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele começou o seu ministério exatamente fazendo esse milagre. Depois de ser batizado, ele procura alguns discípulos, né? Alguns discípulos, não todos, já o acompanhavam quando ele faz esse milagre aqui em Caná da Galileia. E nós lemos aqui nesse texto que Jesus chegou naquele local e logo sua mãe o procurou. Certamente a mãe de Jesus tinha algum parentesco ou amizade com essa família, certamente, porque ela chega e fala: olha, eles estão passando aperto aí, porque, como você sabe, a festa dura 7 dias, o casamento deles durava 7 dias, porque vinham familiares, amigos das redondezas, e uns chegavam num dia, outros iam embora, outros chegavam no outro dia, alguns ficavam um tempo maior naquele local, depende da amizade que tinham, mas as festas de casamento ali duravam cerca de 7 dias, eles estão passando aperto porque o vinho acabou. Não sabemos que dia que aconteceu, se no 6º dia, no 5º dia, no 7º dia, mas naquele momento eles estavam passando por uma dificuldade, porque outros convidados estavam chegando e não tinha mais o vinho, e o vinho era aquilo que trazia a alegria, né, daquelas pessoas. Eles estavam ali comendo, mas também tomando vinho,
né? E é a mesma coisa hoje se faltar um refrigerante na sua festa, faltar hoje água com gás, tantas outras coisas que nós tomamos nas nossas festas. Já pensou? Faltou tudo, só tem água agora. Então vai ficar uma festa um pouco mais sem graça, uma festa que vai trazer vergonha um pouco para os noivos, porque demonstra que eles não calcularam bem ou eles não tinham a provisão necessária para fazer aquela festa ali naquele momento. Mas Maria chega perto de Jesus e fala: olha, eles estão no sufoco, na situação difícil, e Jesus fala com ela: olha, que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora ainda, ou seja, no momento certo eu vou agir, no momento certo eu vou agir. Ele sabia o momento que ele começaria os seus milagres, que ele começaria o seu ministério. E aí, ela fala com os serventes daquela casa, de uma forma tão clara que nós lemos no texto: façam tudo que ele vos disser. Jesus falou, você faça. E eles obedeceram. Jesus olhou umas talhas de pedras que eles usavam para as purificações deles, ou seja, lavar as mãos, para entrar, para alimentar, para os seus cultos, né? Para estar ali naquele local. E Jesus Cristo pede que eles encham aquelas talhas de água. O texto nos diz que eram 6 talhas, 2 a 3 metretas. Alguns teólogos dizem que uma metreta equivale a 25 litros, então aproximadamente de 50 a 75 litros. Alguns estudiosos, outros teólogos dizem que cada metreta, cada talha daquela caberiam entre 74 a 111 litros de água. Pouco importa quantos litros eram, só que se você calcular, são cerca de 400 litros de água que eles precisariam estar trazendo. Não é como os dias de hoje, você abre a torneira e pronto, tinha que ir lá no poço, buscar a água, levar no balde, carregar, encher ali 400 litros, eles precisavam encher, mas eles obedeceram, e Jesus Cristo transforma aquela água em vinho. Então Jesus Cristo traz novamente a alegria para aquela festa, traz de novo a tranquilidade no coração daquela família, daqueles noivos. Então é assim que Jesus Cristo faz na nossa vida, na nossa história. E eu queria, nessa noite, estar falando especialmente para aqueles irmãos que estarão se batizando, mas é a palavra de Deus, ela fala todos nós, e eu tenho certeza, assim como falou o meu coração, vai falar ao seu coração, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, eu queria falar, o que nós podemos fazer na nossa vida cristã, para que essa alegria nunca acabe, porque quando às vezes a gente se converte, às vezes vão vir nos problemas, algumas decepções com os irmãos, decepções dentro das igrejas, decepções na nossa casa, e decepções no dia a dia, orações que às vezes não são respondidas como nós gostaríamos que elas fossem respondidas, e nós começamos a perder a alegria, começamos a perder a alegria da salvação, a alegria de viver na presença de Deus. E aqui, eu queria falar algumas coisas para que você nunca perca a sua alegria, nunca perca a alegria, nunca, que sempre a alegria seja uma coisa constante na sua vida cristã, que a sua vida cristã seja uma vida prazerosa. Eu falo que deve ser muito terrível a pessoa que fica frágil na sua fé, que vai ficando decepcionada, que vai esfriando na sua fé. Nós precisamos, pelo contrário, cada dia prosseguir em conhecer a Deus e ter mais alegria.
Quanto mais que vai chegando aquele dia que nós sabemos que é a volta de Jesus, ou o dia que nós vamos partir dessa terra, nós temos que ter alegria de ter servido ao Senhor por toda a vida, por toda a nossa história, e ainda mais alegria porque nós temos Jesus. Alegria. E eu queria falar um pouco sobre isso. Então, primeira lição que nós vemos aqui para você não perder a sua alegria: não deixe Jesus fora da sua vida. Não deixe Jesus fora da sua vida. Aqui no versículo 2 diz o seguinte: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Pensa bem, se Jesus Cristo não tivesse sido convidado para aquelas bodas, para aquele casamento, teria sido um fracasso. A alegria não teria sido completa. Haveria decepção por parte dos convidados e por parte dos noivos, por parte daquela família. Mas Jesus foi convidado. Você tem convidado Jesus para estar com você na sua escola? Você tem convidado Jesus para estar com você no seu trabalho? Você tem convidado Jesus para estar com você na sua casa? As festas que você faz, Jesus Cristo pode ser convidado? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos, porque muitas vezes nós perdemos a alegria, porque nós nos alegramos quando nós estamos aqui louvando a Deus, um louvor gostoso como esse, nós nos alegramos, nosso coração se enche do Espírito Santo, mas isso não pode ficar só aqui. A nossa alegria ela tem que ser constante, a nossa casa tem que ser cheia de Jesus, porque aí haverá alegria. O nosso trabalho, levante o nome de Jesus no seu trabalho, e aí haverá alegria. Se você fizer uma festa, que essa festa, Jesus Cristo possa estar lá. Se Jesus Cristo não pode estar nessa festa, então não é uma festa que vai fazer com que você tenha a alegria da salvação no seu coração. Essa é a realidade. Convide Jesus. Jesus Cristo, ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele quer estar conosco. A questão é nós convidarmos Jesus para fazer parte da nossa vida. Ele fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei. Mas nós temos que abrir, nós temos que convidar Jesus. Jesus Cristo faz parte do meu dia a dia, não só quando eu vou ao culto no domingo, ou quando eu estou em oração na minha casa, mas que seja uma constante na minha vida. Você quer que essa alegria jamais acabe? Convide Jesus Cristo para fazer parte da sua vida inteira, da sua história. Não é só no momento que você está orando ou está cultuando a Deus, de forma nenhuma. Segunda lição que nós aprendemos: mesmo sem saber porquê, obedeça. Você quer manter a alegria na sua vida? Mesmo sem saber porquê, obedeça. Quando Jesus Cristo falou com aqueles serventes, enchei as talhas de água, o que eles fizeram? Obedeceram, simplesmente obedeceram. Eles obedeceram. Quando Jesus Cristo disse, aqui o versículo 8 diz o seguinte, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. Obedeceram de novo. Então, quando Jesus Cristo traz a água, leva para o mestre-sala, obedeceram. Você sabe por que nós muitas vezes perdemos a alegria da salvação, a alegria de viver na presença de Deus? Porque desobedecemos a Deus. Muitas vezes nós ficamos naquela dúvida, por que eu tenho que fazer isso? Mas se a palavra de Deus diz, obedeça, obedeça. Sabe por que muitas pessoas perdem a alegria da salvação quando eles começam a questionar, por que eu tenho que dar dízimo? Dúvida no coração, não sei por quê, mesmo sem saber por quê, eu faço isso. Por que eu tenho que deixar de fazer sexo e fazer só no casamento, só dentro do casamento? Porque
É a palavra de Deus. Deus sabe, conhece a gente melhor. Quando acontece isso, não dá certo, vem tristeza, vem apatia, nos afastamos, perdemos a alegria. Ganhamos um prazer momentâneo, mas perdemos a alegria que fica o tempo todo. Então, mesmo que você esteja perguntando por quê, você está em dúvida, mas se a palavra de Deus diz, se Jesus Cristo ordena, obedeça. Simples assim. A palavra de Deus nos diz que nós temos que perdoar o nosso irmão. Mas ele fez tanta coisa comigo, ele foi mal. Perdoa. Você vai perder a sua alegria. Você vai ficar com aquilo na sua cabeça, vai perder sua alegria. Simplesmente obedeça. Não fica perguntando por que eu tenho que fazer, por que eu tenho que perguntar se ele foi mal. Porque a palavra de Deus manda. E se ela manda, eu perdoo. Eu perdoo e ponto final. Não importa. Vou continuar perdoando. Então, obedeça. Você quer ser feliz, que a alegria seja mantida no seu coração? Obedeça. Terceira lição que nós aprendemos: Jesus sempre faz o melhor. Jesus sempre faz o melhor. Muitas vezes você está achando e está pedindo alguma coisa a Deus e não está acontecendo do jeito que você quer. Jesus Cristo o noivo poderia ter pensado: Jesus está chegando agora no final da festa, ele podia ter trazido o vinho junto com ele, para ele e os seus discípulos. Mas Jesus Cristo vai fazer o melhor. Jesus Cristo vai fazer o melhor. O versículo 10 diz o seguinte: disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já não tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste agora o bom vinho. Você deixou o melhor para o final. É isso que Jesus Cristo vai fazer sempre na nossa vida. Quando nós obedecemos, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, você pode ter a certeza no seu coração que Ele sempre está pensando em fazer o melhor na sua vida. Se não aconteceu desse jeito, Deus tem algo melhor lá na frente. Jesus Cristo, Ele vai fazer e trazer alegria ao nosso coração. Eles ficaram impressionados com aquilo. O mestre Sala ficou impressionado, porque não era o costume. O costume era colocar primeiro o bom, depois, no final, deixava o inferior. Mas quando o mestre Sala experimenta, eu creio que ele nunca experimentou algo tão especial como ele experimentou naquele dia, porque o que Jesus Cristo faz na nossa vida é sempre o melhor, mesmo que a gente não está entendendo no momento, mesmo que pareça difícil naquele momento, mas é o melhor. Jesus Cristo vai fazer o melhor para a sua saúde, Jesus Cristo vai fazer o melhor no seu casamento, Jesus Cristo vai fazer o melhor no seu trabalho, Jesus Cristo vai fazer o melhor na sua vida, e vai trazer alegria, porque você vai olhar para trás e falar: eu pedi de um jeito, Jesus Cristo fez do outro, e foi melhor. Graças a Deus que Ele não me ouviu naquele momento, não ouviu como eu pedi, e Ele fez melhor. Creia nisso. Jesus Cristo tem o melhor para você. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Jesus Cristo tem o melhor para você. Jesus Cristo tem o melhor para você. Nós cremos nisso. E quarta e última lição que nós aprendemos: a vida com Jesus é vida de milagres. A vida com Jesus é vida de milagres. Quando Ele entra na nossa vida, quando Ele entra na nossa casa, quando nós convidamos para Ele fazer parte, você vai viver de fé em fé, de milagre em milagre.
no versículo 11, diz o seguinte: Jesus principiou, olha bem o que diz aqui, principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ele principiou, era só o primeiro milagre, um milagre espetacular, maravilhoso, que mudou a história daquela família, que trouxe alegria para aquela família, que traz ensinamento para a nossa vida, mas era só o princípio. Jesus, quando entrou na vida de vocês, principalmente vocês que vão se batizar, né? Ele entrou, e Ele quer fazer milagres. Isso é só o princípio, são as primeiras experiências, são as primeiras coisas, e assim para todos nós, é só o princípio, é só o princípio dos milagres que Jesus Cristo tem para fazer na nossa vida, dia a dia Ele vai fazer, e o texto nos diz que Ele manifestou a sua glória sobre nós, manifestou, Ele quer manifestar a sua glória sobre nós, é assim que Jesus Cristo faz, Ele manifesta a sua glória. Os milagres acontecem na nossa vida para a honra e glória do nome do nosso Deus. Pode esperar que os milagres vão te acompanhar, se você não perder de modo nenhum foco, convidar Jesus para fazer parte de toda a sua vida, obedecê-lo, entender que Ele te ama e vai fazer sempre o melhor, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, está demorando sair dela, Ele vai fazer o melhor. Você pode crer que o milagre vai acontecer no nome do Senhor Jesus, vai acontecer, porque nós somos um povo que não vivemos do natural apenas, claro que nós vivemos do natural, nós estamos nessa terra, temos nossos problemas, as nossas dificuldades, mas nós sempre estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o Senhor que faz milagres. O livro de João, capítulo 1, versículo 51, anterior aqui, diz o seguinte: e disse-me, Jesus dizendo, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ele estava dizendo que eles iam ver coisas fantásticas, anjos subindo e descendo, os milagres acontecendo, e eles viram isso, e Jesus Cristo, no final ele disse para eles, olha, vocês vão fazer isso também, esses sinais seguirão a vocês que crerem, vocês vão ver os enfermos serem curados, os demônios vão ser expulsos, falarão em novas línguas, estarão sendo abençoados, vão batizar outras pessoas, vão discipular e batizar outras pessoas vão entender o que vocês entenderam, e esse evangelho um dia chegou até nós, e nós continuamos fazendo parte dessa história. Olha que privilégio que nós temos, de continuar propagando o evangelho de Jesus, falando que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo pode fazer todas as coisas, Ele é o Senhor de milagres. E no finalzinho do livro de João, João fecha o livro dizendo, João 21, versículo 25, o seguinte: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. O que Jesus Cristo fez, eles tentaram resumir alguma coisa na Bíblia, na palavra de Deus, eles foram escrevendo aquilo que o Espírito Santo foi instruindo, mas João diz, se a gente fosse escrever tudo que Jesus Cristo fez, todos os milagres, não tinha livro para escrever. Você não pode imaginar quantos milagres Jesus tem feito na sua vida no dia a dia, quantos livramentos Ele já deu para você na sua vida.
quanta coisa, quando você não esperava, aquela porta foi aberta e você achou que foi coincidência. Foi Jesus. Jesus Cristo continua na nossa vida, fazendo milagres, trazendo alegria. A alegria não acabou. Quem tem Jesus pode dizer isso: a minha alegria não acabou. Essa alegria ninguém pode roubar da gente. Pode roubar meu carro, pode roubar lá na minha casa, pode fazer tantas coisas, mas a minha alegria, essa alegria da salvação, de certeza que eu tenho Jesus, que eu vou morar no céu, essa ninguém rouba da gente. É o bem mais precioso que nós temos. Queria que você fechasse os olhos neste momento. E parasse para pensar agora. Talvez você esteja andando entristecido. Eu quero te dizer só uma coisa, repetir aquilo que eu preguei. Talvez seja porque você não convidou Jesus Cristo para fazer parte de toda a sua vida. Algumas áreas sim, outras não. Você precisa pedir para Ele, convidá-lo para fazer parte de toda a sua vida. Talvez seja por desobediência em alguma área. Nós perdemos a alegria quando nós desobedecemos, porque entristece o nosso Deus. Nós perdemos a alegria. Talvez você ache que Deus não tem feito algo por você. Ele te ama, Ele é bom e Ele sempre vai fazer o melhor. E talvez você precise de um milagre. E esse milagre pode acontecer nessa noite. E se Deus falou no seu coração, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Você está precisando de um milagre, fale com o Senhor: Senhor, eu preciso de um milagre essa noite. Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero que essa alegria inunde o meu coração. Eu estou cansado da tristeza, de ficar olhando para a circunstância. Eu vou olhar para o Senhor, eu vou olhar para os milagres que o Senhor faz, e nós vamos orar juntos no nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está presente neste lugar, te agradecemos porque um dia o Senhor nos encontrou, e eu acredito, Senhor, que vidas aqui, ó Deus, também tiveram a oportunidade de ter entendimento, são inteligentes e tiveram o entendimento que o Senhor é o Salvador, e que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, toca nesses corações, traz alegria, Senhor, de te servir novamente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor esteja fazendo os milagres que o teu povo necessita, ó Pai. Nós clamamos diante da tua presença, ó Deus, nós cremos no Jesus vivo, no Jesus que anda no nosso meio, no Jesus que transforma a nossa situação, no Jesus que é o nosso advogado, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor venha inundar o nosso coração de alegria nessa noite. Nós estamos felizes pelos batizandos, ó Pai, mas que seja uma alegria profunda no nosso coração, ó Deus. Nós pedimos isso na certeza da tua bênção, da tua vitória, em nome de Jesus Cristo, amém, amém.